Olá, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza. e nós estamos aqui para mais um estudo da palavra de Deus. E esse estudo é conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E a gente sempre fala, e vamos falar de novo, né? Que não basta só conhecer, nós temos que viver esta palavra. Então o Senhor deseja que nós andemos conforme Ele tem nos ensinado. Nós temos aí os nossos serviços em Zoom, nossas atividades em Zoom. Você é o nosso convidado e você pode convidar mais uma pessoa para fazer parte da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Bom, semana passada nós falamos sobre a Trindade, né? E essa semana nós selecionamos algumas perguntas e respostas para a gente começar a entender um pouco mais dessa Trindade. O que é a Trindade? Bom, a primeira pergunta é: a palavra Trindade está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia. A Bíblia diz que há 3 pessoas na Trindade. Você pode abrir o teu microfone e responder se você quiser. Nós temos aqui o texto de Romanos capítulo 3, versículo 30. Se alguém puder ler, por favor. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Ou seja, a Bíblia, ela não diz que existem 3 pessoas na Trindade. Então, você pode ver a figurinha que está aí do teu lado direito, né? Ou do meu lado direito, que nós temos um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Mas a Bíblia fala outras coisas, né? A Bíblia fala do Pai, Filho e do Espírito Santo? Sim, é lógico que fala. Sempre fala. Ou seja, a Bíblia, ela fala de capa a capa da Trindade. Ela fala de capa a capa do Pai, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, os títulos usados nesse texto significam que há 3 pessoas separadas e distintas na Trindade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Existem 3 pessoas? Não. Na verdade, existem um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Eles se referem a 3 ocupações, 3 papéis que são diferentes, ou a relação com a humanidade. Ou seja, esse texto, ele fala que o Deus Pai tem uma função, o Deus Filho tem outra função e o Deus Espírito Santo tem outra função. E aí você vai me dizer assim: pastor, mas eles se separam? Eles podem se separar, eles podem estar juntos, mas normalmente eles estão juntos, porque eles são um, são 3 em 1. Nós falamos a semana passada da goiabada, mas não vou falar da goiabada, eu vou falar da água, que a Nilza lembrou, né? Você tem a água no estado líquido, a água no estado sólido e a água no estado gasoso. Tudo é água. Ah, mas uma tem que condensar para voltar a ser água, outra tem que esquentar para voltar a ser água. Mas são água, mas tudo é água, ok? Então, quando Jesus fala em Mateus 28, que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque cada um tem uma função, tem uma ocupação, mas os 3 são um. A Bíblia usa a palavra 3 em referência
para Deus? Sim, ela usa. Mas só tem um versículo na Bíblia inteira que fala assim. E esse versículo está em 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Alguém pode ler? Desculpa. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Ou seja, estes três são um. Ele fala do Pai, fala da Palavra, que é o Espírito Santo, que é o Filho de Deus, que é Jesus, que é o Deus Filho, e ele fala do Espírito Santo, e conclui dizendo que estes três são um. Eles não são três. Mas pera, pastor, mas ele falou que é três. Mas eles três são um. Ou seja, a Trindade, ela é falada na Bíblia toda, de capa a capa. Mas a palavra Trindade não aparece lá. A Bíblia usa a palavra um em referência a Deus. Na verdade, sim, e usa muitas vezes. E a gente tem aqui um texto só que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Ou seja, Deus é um. E a gente tem outras referências aqui que você pode procurar aí na sua Bíblia, né? Em que Deus é um. Então, a Bíblia, ela fala que Deus é um, ainda que exista, ainda que a Trindade seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Normalmente, alguns pregadores ou alguns teólogos querem separar, como se nós tivéssemos três deuses. Mas não existem três deuses. Existem três pessoas da Trindade que têm três funções diferentes. Né? E eles continuam agindo, eles continuam trabalhando, eles continuam interagindo entre eles. Ou seja, ele não se desfez para satisfazer a minha vontade de ser humano. O ministério da Trindade pode ser compreendido? Na verdade, ele pode ser. Ele é um pouco difícil, né? Porque as pessoas querem sistematizar a Deus. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou matemático e para mim as coisas têm que estar tudo dentro de uma lógica, né? E Deus, ele tem a lógica dele que não é a nossa lógica. E muitas vezes isso não cabe dentro da nossa cabeça. Mas a Trindade, ela pode ser entendida sim. E a gente vê em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse? Jesus. Jesus. Hã? Esse é Jesus, a Trindade. Então, ele é Deus, ele veio como homem, mas ele não deixou de ser Deus, ele era Deus Filho. Né? Ele foi crucificado, muitos creram nele, e ele foi recebido na glória quando ele ressuscitou. Então, na verdade, a Trindade, ela não é difícil de ser compreendida. O grande problema é que nós queremos respostas que sejam coerentes com aquilo que nós pensamos. A Trindade é Deus. E Deus, ele é Deus. E ele faz o que ele quer, como ele quer e como ele deseja fazer. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Isso são coisas que a gente não entende, que não cabe dentro da nossa cabeça.
Isso é difícil para nós. O cristão tem só um Pai celestial. Na verdade, deveria ter, né? Deveria ter um Pai celestial. A gente vê algumas denominações em que as pessoas ou os membros desse grupo religioso, eles chamam o líder de pai. Tem duas formas de você ter esse teu líder como pai. Primeiro, porque ele te dirige como se fosse o teu pai. Até aí está tudo bem? Até aí está tudo bem. Não tem problema nenhum. E segundo, porque ele é aquele que te leva até Deus. Pois é, aí já tem um problema. Aí você já tem um problema, porque, na verdade, quem nos leva a Deus é Jesus Cristo. Então, eu não posso trocar a função de Jesus com um ser humano. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu posso gostar muito do meu pastor, eu posso amar muito o meu pastor, mas eu não posso colocar o meu pastor acima de Deus. E a gente vê isso, né, em Mateus capítulo 23, versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ou seja, alguém me perguntaria assim, pastor, mas eu tenho um pai. Pois é, querido, você tem um pai biológico, mas pai celestial você só deve ter um, que é esse Deus Todo-Poderoso. É o Deus Pai. Não é? Agora, e quando eu trago essa figura do meu líder, essa figura da pessoa que eu gosto muito e ponho no lugar de Deus? Na verdade, nós temos um problema aí. A gente começa a ter um problema, né? Você está idolatrando uma pessoa. Você está tirando Deus do controle da tua vida e está colocando essa pessoa. Isso é um problema. E é um problema, diria que é um problema para você, não para a pessoa. Por que é um problema para você? Porque é você que está tirando Deus do lugar que ele deveria estar, no centro da tua vida. Você está tirando Deus no lugar onde ele deveria estar, no controle da tua vida. Pastor, mas eu tenho livre arbítrio, eu tenho a liberdade de escolha. É verdade, você tem a liberdade de escolha. E por essa liberdade de escolha é que você vai ser julgado. Então, querido, que você escolha, né, manter a Deus no centro da tua vida. Sem querer trocar de Deus, né? Então, por que Jesus disse a Filipe, aquele que me vê, a mim vê o Pai? A gente vê esse texto em João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Pois é, Filipe estava com Jesus desde o começo do ministério. Então, se você vai lá nos evangelhos, nos primeiros capítulos, quando Jesus chama os seus apóstolos, os seus discípulos, Filipe era um deles. E aí Filipe fala, Jesus, mostra-nos o Pai. Meu, você está há quanto tempo comigo? Na verdade, Jesus, ele estava como homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele era a imagem expressa da pessoa de Deus. Ou seja, ele era Deus. Então, muitas vezes a gente acaba patinando em alguns conceitos. Então, quando a gente deseja desvincular a Trindade.
eu não consigo desvincular a Trindade. Deus tem esse poder? Deus tem esse poder, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele tem esse poder. Mas eu não posso, eu não tenho essa autoridade. E tampouco tenho esse poder. A Bíblia diz que há duas pessoas na Trindade? Acho que não. A Bíblia diz que tem três, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente começa a ver desde Gênesis, e por onde você vem passando na Bíblia, você vai vendo a manifestação da Trindade. Ainda que não seja com essa palavra Trindade, mas você vai ver o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo se manifestando. Então, quando a gente falou sobre seitas e heresias, a gente falou muito sobre isso, onde Deus deixa de ser o centro da nossa vida. Quando nós falamos dos nomes de Deus, nós falamos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela vem falando desde o Gênesis e vai até o Apocalipse, falando sobre isso. Então, não são duas pessoas. A Trindade são três, né? A Bíblia diz que toda a Trindade é revelada em uma pessoa. Vamos ver se sim. É revelado sim. Em que pessoa? Em Jesus Cristo. A Trindade é revelada em Jesus Cristo. Então, se a gente pegar os evangelhos e ler os evangelhos e entender desde o nascimento de Jesus, quando começou o ministério de Jesus, com 30 anos de idade, e os 3 anos de ministério dele, você vai ver que essa Trindade está presente na pessoa de Jesus Cristo, todo o tempo. E a gente tem, na Bíblia, Paulo falando lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse mundo? É o diabo, é Lúcifer, é o capeta, chama... Satanás, chama como você quiser, ele tem um monte de nome aí. Na verdade, ele traz para dentro de nós a incredulidade. A falta de fé, o que é? É incredulidade. A palavra do Senhor diz, se você necessita de fé, peça a Deus. Ah, mas eu não acredito. Pois é, querido, tem coisas que eu não preciso de prova. Está escrito na Bíblia? Tá. Para mim basta. Ah, pastor, mas foram homens que escreveram. Pois é, então a gente começa tudo de novo, né? Homens que foram inspirados por Deus. E a gente falou num dos estudos sobre isso, né? Quem escreveu, vimos a relação de cada livro com cada escritor e com cada nível social, nível cultural de cada um dos escritores, e a gente vê que a Bíblia é toda uniforme, não tem variação. Ou seja, Jesus, ele foi na terra, ele foi o Deus que manifestou o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Tem outras referências aí, em Colossenses e Hebreus, né, que falam sobre isso. O mistério da deidade está escondido para algumas pessoas. Primeiro, a gente tem que saber o que é deidade, né? O que é deidade? Deidade é santidade. Esse ministério está escondido para algumas pessoas? Sim. Ai, pastor... Mas Deus não revela? Pois é. Se a gente volta para o versículo anterior, lá de 2 Coríntios 4:4, a gente vê que o diabo,
ele cegou o entendimento das pessoas. Então, na verdade, muitas pessoas são cegadas por essa falta de entendimento. E a gente vê aqui Jesus falando em Lucas, capítulo 10, versículos 21 e 22. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, Deus não permitiu que pessoas sábias e cultas tivessem esse entendimento. Até que Saulo caísse do cavalo. Ele era uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, não é? Uma pessoa instruída. Mas ele permitiu que Pedro, que não se sabe nem se ele sabia ler e escrever, mas Pedro entendesse. Ou seja, o mistério da santidade, Deus revela àqueles que têm o coração voltado para Ele. O coração humilde. Humilde não é ser pobre. Humilde é uma condição que você tem na tua vida, no teu coração. Você pode ser pobre e ser orgulhoso, e não ser humilde. Você pode ser rico e ser humilde. É a condição que você tem no teu coração. Quem é o Pai? E aí a gente vai querer saber, na verdade, quem é o Pai. O Pai é o único Deus, né? Particularmente como revelado em relação à paternidade humana. Ou seja, quando nós falamos do Pai aqui, nós falamos não do Pai terreno, mas do Pai celestial. Não do Pai terreno, mas do Pai espiritual. E a gente vê isso lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Esse versículo, ele é muito profundo. Esse versículo seria um versículo que a gente deveria ter escrito e pregado na nossa geladeira ou no lugar que você passa mais, porque, na verdade, é um versículo revelador. Malaquias está falando, né? Deus está falando através de Malaquias, e ele fala que não temos nós todos o mesmo Pai. Se nós temos o mesmo Pai, se cremos no mesmo Deus que nos criou, né? Por que muitas vezes eu quero ser melhor que você ou você quer ser melhor que eu? Na verdade, pastor, mas dentro de casa, os irmãos... Pois é, querido, mas isso está errado. Isso é aquele conceito maligno, é aquela natureza maligna que nós tivemos. Nós devemos ter o coração aberto, nós devemos nos relacionar, nos ajudar um ao outro. Essa semana, um dos versículos que eu coloquei foi isso, sobre você pagar o mal com o bem. Mas é difícil. Pô, ninguém falou que é fácil, querido. Ninguém falou que é fácil. Mas essa é a direção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Essa é a direção do nosso Pai. Então, se você é meu irmão, eu tenho que te ajudar. Pastor, mas olha, eu fui ajudar aquele irmãozinho lá e ele é safado, sem vergonha. Pois é, querido. Conversava com uma pessoa semana passada e a gente está vendo uns negócios aí eu perguntei para ele assim, você é cristão? Eu sou, em nome de Jesus. Eu falei, sabe que os cristãos que eu fiz negócio
foi os que mais me deram prejuízo. Oh, pastor, está amarrado. Eu falei, não, não está amarrado, não. Isso aí não é um problema deles, era um problema meu. Por quê? Porque quando você chega e fala, eu sou cristão, na verdade, o que acontecia comigo? Eu baixava a guarda. Irmão. E, na verdade, você não sabe o nível de relacionamento que cada cristão, entre aspas, tem com Deus, tem com o Pai eterno. E aí você baixa a guarda e você acha que você pode fazer tudo. E aí, quando você vai ver, você só toma prejuízo. Mas como é? Sabe, querido, o que eu aprendi com o Senhor? Eu trato com o cristão igualzinho eu trato com uma pessoa do mundo. Igualzinho, pastor, igualzinho. Agora, se eu posso dar da minha parte, do meu desejo, da minha ganância não, do meu lucro, abrir mão do meu lucro, eu faço. Se Deus toca no meu coração, eu faço, independente de qualquer coisa. Ou seja, o Pai é o mesmo. Mas por que uns são mais filhos do que o outro? Não são mais filhos. Uns são mais espertos, outros são mais trouxa. Então, a gente tem que estar bem focado que Deus tem que estar no controle. E Deus, ele diz que nós temos que ser mansos como a pomba e astutos como a serpente. Independente de quem seja. Mas nunca pagar mal com mal. E sempre pagar o mal com o bem. Onde estava o Deus Pai enquanto Jesus estava na terra? Onde estava o Deus Pai? Estava em Jesus. Estava em Cristo. Ele também estava no céu, porque Deus é onipotente. E a gente pode ver isso em João capítulo 14, versículo 10. Não só onipotente, mas também onipresente, né, pastor? Vamos lá. E onisciente também, né? Amém. Vamos lá. Aleluia. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Peraí, pastor, mas pode isso? Na Trindade pode. E o Filho está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Pai. É isso aí. 3 em 1. Ou seja, Deus continua sendo Deus. O profeta Isaías disse que Jesus seria o Pai. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, Pai da eternidade. Então, Isaías já falava de Jesus. Né? Ou seja, Jesus era o Pai da eternidade. Mas peraí, pastor, mas isso aí foi dito há 800 anos ou 900 anos antes que Jesus viesse. Isso aí era a profecia da vinda do Messias. Ou seja, ele é, né? Jesus ele é o Pai. E a gente pode confirmar lá em Isaías capítulo 63, versículo 16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ou seja, você vai ver diversas vezes na Bíblia a palavra o pai Abraão. Na verdade, o judeu hoje, né, o povo israelita hoje,
ele tem Abraão como pai, e é verdade, né? Mas Isaías ele fala, né? Ainda que Abraão não nos conhece, ainda que Israel também não nos conheça. Israel quem era? Era Jacó, que mudou o nome para Israel depois de ter batalhado com o anjo do Senhor. Ou seja, Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Pai, o Senhor, né? E Jesus, ele é o Deus sendo revelado no Antigo Testamento. E a gente vai ver isso aí logo mais para frente. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele estava falando com outra pessoa na Trindade? Lógico que não. E a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, Deus falava com ele mesmo. Pera, mas aqui na nossa terra, quem fala com ele mesmo é louco, né? Não, mas é porque eles são três. Então, ele estava conversando na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem. Nós vamos fazer. Não é um vai fazer, né? Não sei se você lembra dos estudos aí, a gente viu que existem linhas de pensamentos que Deus é somente Deus Criador. Deus Pai, ele só cria, não faz mais nada, né? Deus Filho, ele só regenera e não faz mais nada. E Deus Espírito Santo é aquele que só orienta e também não faz mais nada. E não é assim que funciona. A Trindade, ela está junto. Então, no começo da criação, Deus falou para ele mesmo, façamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em Isaías a gente vê também, Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Ou seja, Deus não fala com outra pessoa, Deus fala na Trindade. Não é? Deus é Deus, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Ele é Deus. Quantas qualidades de Deus estavam em Jesus? Só todas, né? Quais as qualidades de Deus que estavam em Jesus? Se Jesus era o Deus Filho, e Deus é um Deus, e Deus está com ele, então todas. E a gente pode ver isso em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita em Deus, habita em Jesus, habita no Espírito Santo, habita na Trindade. Então, a gente não consegue dissociar essas coisas. Ah, pastor, mas fica difícil de entender. Na verdade, se a gente quiser entender pelo nosso entendimento natural, né, vai ficar muito difícil. A gente tem que entender isso pela fé e de forma espiritual, onde o Espírito Santo ele vai falando com a gente e vai nos ensinando para que a gente consiga entender a Trindade. Como nós podemos ver a Deus que enviou Jesus ao mundo? Veio da Jesus. Como a gente pode ver a Deus? Só olhando para Jesus.
o caminhar de Jesus. E a gente vê isso, né? Lá em João, capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, nós conseguimos ver a Deus através de Jesus Cristo. Nós conseguimos ver a Deus através daquilo que o Espírito Santo fala conosco. Ah, pastor, mas como é que é Deus? Olha, na verdade, eu pensava isso aqui, eu estou compartilhando com vocês, não vai contar para ninguém isso, né? Mas eu pensava que Deus era aquele cara sarado, né? Cabelos louros, olhos azuis. E aí, estudando um pouquinho, a gente foi vendo que o povo, para viver naquela região, ele não poderia ser claro. Ele teria que ser mais moreninho, ou até mesmo negro. Por quê? Porque o sol lá é muito intenso. A pele não seria uma pele lisinha, conforme eu achava que era. Por quê? Porque no deserto, na areia, no sol, a pele vai curtindo mais. Olhos claros, pois é. Naquela região, olhos claros é algo difícil. Outra coisa, a altura, né? Todo mundo bota Jesus como um cara fortão e alto, né? Mas naquela região, todos eles são de estatura mediana. Agora, como é que eu vejo a Jesus? Alguém um dia me perguntou, você já viu a Jesus? Não, eu nunca vi a Jesus. Eu sinto Jesus. Essa é a diferença. Nós sentimos a Jesus. Sentimos através do Espírito Santo, sentimos através dos livramentos, sentimos quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Sentimos quando você se ajoelha e você ora, e você chora, e você se derrama diante do Senhor. Você vai sentir a Jesus. Não é? E como nós podemos ver Deus? Quando nós sentimos a Jesus, nós podemos ver a Deus. A Bíblia diz que Jesus é todo-poderoso. Sim, ela diz isso. Não é? E a gente vê a comprovação em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O princípio e o fim. Na matemática, a gente tem um símbolo de infinito, né? Então, você tem o mais infinito e você tem o menos infinito. Então, toda vez que você tem um número muito grande que você não consegue dizer, você vai dizer que ele vai para mais infinito ou para menos infinito. Porque você não consegue chegar nesse número. E aí alguém vai perguntar assim, mas qual é o número infinito? Ok, então você pega, por exemplo, o número 2, eleva a enésima potência, e quando você chegar no resultado, você eleva de novo a enésima potência. Sabe o que vai acontecer? Você nunca vai chegar no infinito. Esse é o alfa e o ômega. O princípio, ou seja, o menos infinito e o fim, o mais infinito. Deus é todo-poderoso, né? E a gente já falou aqui, né, lembrado por vocês também, que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E Ele é todo-poderoso. Para ter 3 deuses, ou 3 deuses em um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é poderosíssimo. Quando a gente vai lá em Isaías, a gente ouve o Senhor falando assim, que a terra é o estrado dos seus pés. Estrada é onde você põe o pé lá, né? Então imagina
eu fico imaginando o tamanho desse Deus. Eu fico imaginando o poder desse Deus quando ele diz que ele cuida de um fio de cabelo que cai da sua cabeça. Então, você imagina, né? Se você olhar dentro da sua casa, se você olhar dentro do teu bairro, quantas pessoas tem? E esse Deus, ele cuida do fio de cabelo de cada uma dessas pessoas. Aí a gente extrapola isso para o mundo. É um Deus poderoso. Então, esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se Jesus é o primeiro e o último, porque Deus disse em Isaías 44:6 que ele é o primeiro e o último. Sabe por quê? Vamos ler lá Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quando você vê esse versículo, você começa a entender assim: assim diz o Senhor. Então não é Isaías que está falando, é o próprio Deus. O Rei de Israel. Já tem, você que não teve a oportunidade de ver o nosso estudo lá sobre os nomes de Deus, aqui tem o primeiro nome de Deus, o Deus de Israel, o Redentor, o Senhor dos Exércitos. E sabe por quê? Lá em Isaías ele fala isso? Porque Jesus é o Deus no Antigo Testamento. Então você vai ver a variação de Senhor, você vai ver a variação de Yahvé, você vai ver a variação de Jeová, você vai ver a variação do Eu Sou, que são os nomes de Deus. Todos eles são Deus. É o mesmo Deus, com nomes diferentes. O mesmo Deus que tem Jesus. O mesmo Deus que tem o Espírito Santo. Essa é a Trindade falada no Antigo Testamento. Então, Jesus, que é o primeiro, que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim, né? Ele se manifesta aqui através da palavra no livro de Isaías, dizendo que além de mim não há Deus. Então, se você busca um Deus palpável, desculpa, esse Deus, nem eu nem você vai conseguir tocar nele. Ele pode se manifestar através da vida de alguma pessoa, ele pode se apresentar como sendo um homem, e você nem vai perceber isso. Assim como nós vimos como ele se apresentou a Abraão, a Moisés, e ele se apresentou a Ló, livrando a cada um deles. Ou seja, essa é a Trindade. Esse é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus falou para Satanás que só Deus deveria ser adorado? Lógico que sim, né? Quando Satanás levou ele lá para o deserto, ele queria o quê? Que o diabo o adorasse. Então, na verdade, desde a caída de Satanás, lá do céu, quando ele foi mandado para fora do céu, ele vem tramando contra Deus. Então, ele sabia que o Messias ia chegar. E ele usou, Herodes, ele usou para que matassem todas as crianças abaixo de 3 anos para se certificar que Jesus seria morto. Ele queria acabar com o plano de Deus. Mas, na verdade, ele não tem poder para isso, né? E a gente vê Jesus falando com ele lá em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Ou seja,
Jesus convidou Satanás a se retirar. Jesus perguntou o nome dele. Jesus fez entrevista com Satanás. A gente vê alguns grupos religiosos aí que quer entrevistar o demônio. Querido, Jesus lhe ordenou. Ou seja, não ficou com churumelo. Ah, vem cá, Satanás, vamos conversar. Para que é que você veio? O que você veio fazer aqui? Eu não preciso saber o que ele veio fazer aqui, porque a palavra já diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não tenho que ficar entrevistando. E Jesus fez o quê? Ele ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Ou seja, Satanás é tão atrevido que ele pegou o Deus Filho e queria que o Deus Filho o adorasse, porque ele conhecia. Ele conhece a Trindade. E ele queria acabar com os planos de Deus, o plano que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, o plano da salvação. O plano de nós deixarmos esse mundo e vamos para a eternidade, para viver a eternidade com Deus. Ele queria. Mas Jesus não fez nenhuma entrevista com ele, não. Tá? Jesus foi curto e grosso. A Bíblia diz que Deus, que é a palavra, foi feito carne. Ela diz isso. Vamos ver lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta é uma explicação da Trindade. No princípio era o Verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, a palavra estava em Deus. E a palavra era Deus. Essa é a Trindade. Então, a palavra foi feita carne. A gente pode ver mais claramente em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Jesus habitou entre nós. Ah, mas ele habitou 2000 anos atrás. Pois é, querido, ele habitou 2000 anos atrás, é verdade. Mas estava entre a humanidade, né? Quando ele diz habitou entre nós, ele habitou na humanidade. Estava entre nós. Então, o Deus Filho se fez carne. Ele se fez homem como eu e você, para que você e eu tivéssemos a liberdade de escolha, a liberdade de ter essa Trindade trabalhando ao nosso favor. E quando muitas vezes a gente fica meio desesperado nas situações que a gente está passando, e, será que eu vou escapar dessa? E nós vimos lá em 2 Reis, quando o moço de Eliseu falou para Eliseu: olha, está todo mundo cercando a gente, será que a gente vai escapar dessa? E Eliseu orou ao Senhor e falou: Senhor, abre os olhos dele. E ele viu todos miríades e miríades de anjos, que estavam lá ao redor deles para cuidar deles. E esse Verbo ele se fez carne, para que essa Trindade habitasse em você e em mim, para que essa Trindade nos desse autoridade e poder em nome de Jesus, para que essa Trindade pudesse nos dar a salvação, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Para que propósito foi manifestado Deus em carne? Qual foi o propósito? Para salvar os pecadores, para salvar você e eu. Porque nós estávamos mortos, o que diz a palavra, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados.
Ah, pastor, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal nenhum a ninguém. Querido, isso é sua obrigação, você não está fazendo nenhum favor para a humanidade. Na verdade, você está fazendo um favor para você. Não é? Mas nós nascemos com a natureza pecaminosa. E a gente tem que se converter. E a gente tem que ser transformado. E a gente tem que desejar essa transformação. A Bíblia diz que há mais de um Deus. Lógico que não, né? A Bíblia diz que existe um único Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Há um único Deus! Tem um monte de gente querendo inventar um monte de Deus aí. Não, existe um único Deus. Está escrito na palavra. Está escrito. Ah, mas eu não acredito. Pois é, querido, você não quer acreditar, eu não posso fazer nada. Né? Eu estou contentíssimo, né? Por ter sido alcançado e por eu ter aberto a minha mente para entender esse Deus, esse amor que Deus teve por mim, né? Para entender essa trindade, esse cuidado do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que tem comigo. E não é porque eu sou especial, você é especial. Ele quer ter o mesmo cuidado com você. Nós somos especiais. Todos aqueles que aceitam a Jesus como o Senhor da sua vida. É especial. E vai ter a Trindade a seu favor. A Bíblia diz que Cristo é Deus. É lógico. A gente vê lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Cristo é Deus. Se Cristo é o Senhor e o Senhor é Deus, Cristo é Deus. Qual a dúvida? Ah, sabe o que é, pastor? É que onde eu vou lá tem um monte de outros deuses. Pois é, querido, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Só existe um Deus. E Jesus Cristo, ele é Deus. O que você vai fazer com esses outros deuses? Eu acho que você está com um problema aí. O que você vai fazer com eles, né? Os que tinham na minha vida, graças a Deus, eu desfiz de todos eles. E não tem nenhuma situação que me faça a voltar para esses deuses. Sabe por quê? Porque hoje, apesar de eu não ver, eu sinto a presença de Deus na minha vida. Porque eu sou especial? Não, porque eu aceitei a Jesus. E você pode sentir esse Deus também. Você pode sentir essa especialidade de Deus na tua vida. É aceitando a Jesus. O que disse a voz no batismo de Jesus? Lembra que apareceu uma voz lá, né? Apareceu uma voz. E Marcos registra lá em Marcos capítulo 1, versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Como filho de Deus, Jesus foi o Deus encarnado. Aleluia! E a gente vê o batismo de Jesus, é tremendo, porque você vê a trindade ali, né? Jesus sendo batizado, o Espírito Santo representado por uma pomba e a voz do Deus Todo-Poderoso. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Essa é a trindade. A Bíblia diz que Deus derramou o seu sangue e entregou a sua vida por nós.
Diz, lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, Deus derramou o seu sangue através de Jesus Cristo, para que você e eu tivéssemos a vida eterna, para que você e eu pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter uma continuidade na nossa vida. Porque essa vida aqui é o que eu chamo do primeiro tempo, né? É o primeiro tempo. Então, num jogo de futebol, você tem 2 tempos, o primeiro e o segundo tempo. Esse é o primeiro tempo, né? Que vai durar quantos anos? Não sei, 80, 100, 120, 200, não sei quantos anos vai durar. E o segundo tempo? O segundo tempo é a eternidade. E no segundo tempo, você e eu só podemos estar se tivermos a Jesus, se nós tivermos a Trindade em nossa vida. Amém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nós falamos um monte de perguntas e um monte de respostas, e todas elas em cima da palavra. E falar da Trindade, eu fico emocionado. Ai, aleluia! Eu quero subir, aleluia. Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui, acho que dá para fazer uma observação, pastor, com relação ao que o senhor falou agora da manifestação da Trindade. Me ocorreu na anunciação do anjo a Maria, porque ali também a gente vê a Trindade. Deus mandou o anjo, Maria concebeu a Jesus por ação do Espírito Santo. É isso aí, né? Ou seja, nós vemos a manifestação da Trindade durante toda a Bíblia, até no final, né? Então, queridos, em nome de Jesus, que você possa ter essa gana, essa vontade de conhecer essa Trindade. Que você possa ter esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Que você possa ter esse desejo de ser cheio dessa Trindade e de você ter uma vida completamente transformada da tua natureza pecaminosa para uma nova natureza. Eu agradeço você que esteve conosco até agora, que você possa ter aprendido. E se você tem alguma dúvida, você pode escrever aqui embaixo e nós vamos entrar em contato com você, né? E nós já mostramos aqui, nós temos as nossas atividades por Zoom e você é o nosso convidado. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus.